Bom dia, bom dia. Quarta-feira, meio de semana. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Segunda aula já, então já estão mais do que acordados. Que susto, por quê? Tava dormindo, Gi? E aí eu gritei na orelha? É para acordar. Eu tô bem, Rafa, tô bem. Tô meio confusa hoje, vendo as coisas de quarta na sexta, de sexta na quarta, mas eu tô bem, gente. Ah, tava brisando, aí veio um. Aí não tem como não acordar, né? Deixa eu ver, estamos em 20 pessoas. Eu tô bagunçada nas datas aqui, gente. Esse negócio de não sair de casa, eu fico meio bagunçada com os dias. Toda hora eu fico, que dia é hoje? Que dia é hoje? Eu deixo a agenda no dia e eu tô pensando que é sexta. De conteúdo, tá? Eu sei que não é sexta, mas o conteúdo da minha cabeça é o de sexta. Aí tô meio. Mas tudo bem, a gente se. Até o final do dia eu consigo entender que é quarta-feira na agenda. Eu coloquei para vocês que eu vou fazer a correção do predicado nominal, tanto do LIP quanto de atividades. E isso daí começa na página 16, mas a gente tem umas coisinhas da 15 ainda pendente, né? Que é sobre o texto lá que nós lemos, epidemia de mentiras. Então estava faltando só essas. A gente parou na 40, falta da 41 a 44. Então eu prefiro encerrar para depois a gente já ir direto na outra, tá? Um tipo de Alzheimer. Olha, Pedro, acho que todo mundo está vivendo um pouco disso, viu? Que a gente não sabe que dia é hoje, que dia será amanhã. E é muito engraçado, até para mim que eu saí daquele do tradicional, né? Então, é muito o engraçado não no sentido de vou dar risada, não, é aquele engraçado diferente, né? E a gente vai se adaptando, vai se adaptando. Vocês viram, já receberam procurando o celular com ele na mão. isso, isso acontece. Eu também já dei muitas dessas. Eu procurando meu celular e com o chat aberto, eu cadê meu celular? E estava aqui. Enfim. A gente está ficando, Pedro. Mas a gente vai voltar ao normal. Já estamos voltando com as coisas ao normal, né? Vocês receberam sobre a nova plataforma que nós vamos começar na segunda-feira, o Teams. Os pais de vocês receberam já os links, certo? Já foi disparado ontem. Ah, Carol, isso também. Procurar óculos com ele no rosto, na cabeça. Tá. Então agora vocês têm todas as coordenadas para baixar o aplicativo direitinho. A partir da semana que vem não vai mais ter links para vocês. Então acabou esse negócio de link, a gente não vai mais, só até sexta vai ter link, depois não tem mais, tá? A partir de segunda vocês vão ter que seguir o roteiro que está lá no colégio. Aula ao vivo, você vai entrar na sua salinha, assistir a sua aulinha ao vivo, e a que for gravada, você utiliza aquele tempo da aula gravada, porque vai estar também lá na sala de vocês, tá? É sim. Ele é bom sim, porque vai ficar tudo ali. Vai ficar tudo ali. Sim, todos estarão. É a mesma coisa que o Skype, todos juntinhos, mas não vamos ter links, vocês vão ter a salinha de vocês. Lembra que eu falei assim, esse material do PowerPoint eu vou disponibilizar para vocês mais para frente? Era por conta disso. Porque vocês vão ter a sala de vocês e eu vou colocar o material de vocês em língua portuguesa. Cada sala tem todas as disciplinas, então vocês vão ter a matéria de ciências, a matéria de, enfim, português, matemática, história. Cada professor vai ter a sua pastinha e vai colocar ali o seu material. O roteiro vai ser lá? Não, o roteiro continua lá no site, tá? O roteiro é no site. Tanto é que já tem um banner em cada sala, já tem um banner dizendo sobre o roteiro, que vocês têm que acessar o site, tá? Vídeo aula, vídeo chamada, tudo fica agora no Teams, não vai ter mais YouTube, tá?
Como assim, pontuação 3 pontos? Não entendi. Não, vai ser bem melhor, Rafa. Bem mais tranquilo. Quando der o horário, a gente vai convocar vocês. Igual a diferença é que aqui vocês entram, certo? Lá vocês também vão entrar, porém vocês vão entrar já na sala de vocês. E aí o professor já estará com a sala aberta, é a mesma regra, câmera fechada, áudio fechado. É claro que se for alguma atividade que o professor falasse, eu preciso ver né, alguma coisa de vocês me mostrem, aí o professor vai pedir, claro. Mas é o mesmo critério aqui do Skype, tá? Ah, tem os três. Agora entendi. Agora, assim, o que acontece no Teams? Você vai ter, igual acontece no Face, no Instagram, você não tem aqueles Face de notícias, aqueles feed de notícias? É a mesma coisa. Tudo que vai ter, vocês vão ter ali centralizado da sala de vocês. Então, o professor lançou uma atividade, você vai fazer tudo por lá. Acabou comunicação via e-mail e Skype de aluno e professor, vai ser tudo lá. Aí vocês me mandam. Na hora que eu corrigir, já vai para vocês automaticamente a nota. É muito legal, muito prático, muito legal. Não, não vai ligar a câmera, não, imagina, na prova não. Na prova vocês vão ter. Vocês já receberam o calendário, é do dia 6 ao dia 17 de julho, que vocês terão as provas. Então, por exemplo, a prova de português estará aberta do dia 6 ao dia 17 de julho. Você vai escolher o melhor dia e horário para fazer a prova. Lembrando que continuaremos com as aulas normais, tá? Vocês terão as aulas normais e aí vocês vão escolher no horário oposto quando vocês vão fazer a prova e que prova vocês vão fazer. Eu quero fazer no sábado. Beleza, faz no sábado. 8 horas da manhã. Beleza, faz lá, 8 horas da manhã. Tá? Então vai ser assim. Já receberam também as datas de notas, certo? Então não precisam mais ficar ansiosos com as notas de primeiro bimestre. Já vai ser liberado aí para vocês. Tá bom? Acho que é mais essas dúvidas que vocês têm, né? Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Diga. Assim, eu vi que eles vão liberar o boletim também, né? Uhum. Mas assim, é igual. Algumas eu vi, tipo, a Cris falou, algumas atividades que os professores pediram no e-mail vão ser contadas no boletim, outras não, que a gente não enviou. Uhum. Mas assim, vocês vão, tipo, nesse Teams, liberar, tipo, faltou isso aqui pra vocês, pode me entregar até ou não. Não vai ser liberado isso, tipo, um controle do que vai pro boletim, pra gente saber. Ah, você fala referente agora ao segundo bimestre, ou você está perguntando sobre o primeiro? Sobre o primeiro, Sobre o primeiro eu não posso te falar, porque cada professor trabalha de um jeito. Eu, como tinha já as notas de vocês de atividades e prova mensal, eu consegui fechar a nota de vocês. Então, tudo que vocês me entregam depois... Sim, sim. Ah, beleza. Aí, o que vocês me entregam depois é segundo bimestre. Então, tudo que é virtual agora é segundo bimestre, mesmo que o conteúdo seja do primeiro, tá? Aí eu vou lançar tudo para o segundo bimestre. Entendeu? Mas cada professor faz de um jeito, porque tem professor que não conseguiu nem dar prova, né? Então vai de cada professor, tá bom? Para tentar aí. Tá. E sobre a sua matéria, você tinha falado que a média das provas não foram tão boas, né? Mas você sabe, você já fechou todo mundo? Já fechei. E ninguém ficou de recuperação? Eu falei para vocês ficarem tranquilos, porque vocês entregaram as atividades, aí não. Não. Ai, que bom, graças a Deus. Obrigada. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila, tá bom? Quando você vai dar atividades, se vai ser online. Então, agora vai começar o Teams, porque para algumas salas, dependendo do conteúdo, eu consegui já pedir, como que chama? Produção de texto, né? O de vocês também, eu já pedi, não, ainda não. Para vocês ainda vai começar, né? Eu vou começar a pedir. Foi no roteiro, aliás, está no roteiro de amanhã. A correção, mas eu não pedi produção de texto ainda para me entregar, certo? As produções de texto que vocês vão me entregar tá mais para frente. Aí vocês já vão me entregar tudo pelo Teams, vai ficar tudo lá. Aí eu recebo, corrijo e vocês já recebem a devolutiva com a notinha tudo, tá? Então de atividades vai ser assim, tudo pelo Teams com vocês. E que eu ainda, de vocês eu não pedi nada ainda de produção. Então, tudo que eu for pedir vai ser tudo por lá. Aí lá tem o campinho de atividades que a gente vai poder fazer. É bem bacana, gente. É bem, bem melhor. É uma coisa só, um caminho só. Então, vocês vão ter a sala de vocês. Tudo vai acontecer ali.
Aí vocês não vão ficar perdidos. Ah, e agora, por exemplo, né? Ah, tinha aula do quê? Eu só entrei na segunda aula. A primeira aula foi o quê que eu perdi? Não precisa, vai estar lá no histórico de vocês. Perdeu a aula, mas está lá gravada e está no histórico. Então vai ficar bem mais tranquilo, tá? Então vamos lá. Mãos à obra agora, que eu vou fazer a correção, terminar a correção da página 15. Compartilhar. Gente, eu estou tentando compartilhar na primeira aula. Antes de eu compartilhar aqui, já vou falar para vocês. Eu compartilhei e quando eu estava começando a falar, meu sistema fechou. Então, se fechar, ficar mudo, vocês já me avisam aqui no chat, tá? Porque no chat, como eu fico no celular, não cai. Então, por enquanto, acho que está normal, né? Conseguindo compartilhar. Paramos na 40. A 40 nós fizemos. Então, beleza. Para mim, eu percebo quando cai, porque eu tenho um chiadinho que fica aqui no meu fone. E aí ele fica mudo. Antes eu percebia por aí, mas hoje ele ficou mudo e o pessoal estava me ouvindo. Então eu já não tenho mais esse controle total. Aí vocês só me avisam que eu estou sempre lendo ali o chat. Leia o texto a seguir para resolver as questões 41 e 42. O jornalismo hegemônico encontrou na batalha contra as fake news uma forma de expressar a sua pretensa superioridade moral ante as mídias alternativas que cresceram com o advento da internet. Para isso, utilizaram duas ordens de argumentos. Que o jornalismo que pratico é profissional e, portanto, praticado pela mídia alternativa é amador, pois ele ocorre a partir de estruturas empresariais cristalizadas, com redações profissionalizadas e cujo objetivo não é fazer ativismo político, mas sim prestar um serviço ao público. E 2, que a internet, em especial as plataformas das redes sociais, possibilita uma equivalência de narrativas produzidas em condições diferentes, possibilitando então que qualquer pessoa, sem a qualificação necessária, possa repercutir informações. Pesquisa o significado das palavras hegemônico e advento. O que significa hegemônico? Exato, apto para comandar. E advento? Pesquisar o advento? Isso, chegada, certinho. Quem que é o fotógrafo da turma? Que tira os instantâneos aí para vocês. Beleza, obrigada. Ai, faltou aqui o advento. Tira de novo para mim, por favor. Quem que tirou a Rafa? Eu esqueci do advento aqui, ó, de dar o clique. Aí, obrigada. No texto anterior, os argumentos 1 e 2 são utilizados para criticar o jornalismo ou defender o jornalismo? Aí, assinale as recomendações que seriam úteis, sim, para verificar se uma notícia na internet é falsa ou verdadeira. Se a notícia teve muitos compartilhamentos, significa que ela é verdadeira? Sim ou não? Não. Buscar informações sobre o site que a notícia foi publicada a fim de descobrir se ele é sério ou sensacionalista. Isso daí é verdade? Sim. Se a notícia foi publicada somente em um site, trata-se de um furo jornalístico, então ela provavelmente é verdadeira? Não. Verificar todas as letras do endereço do site. Para enganar os leitores, os sites de notícias falsas costumam criar endereços parecidos com os de sites sérios, com apenas uma ou duas letras trocadas. Sim. Ler a mesma coisa nos outros sites em que ela foi publicada, realizando uma comparação, a fim de descobrir se os pontos mais importantes coincidem ou se há diferenças gritantes.
Sim, também. A, D e E. Pode tirar instantâneo. Ah, e no Teams não vai precisar mais de instantâneo, tá, gente? Vai ficar tudo lá bonitinho. 44 é o último dessa página e a gente já vai para outra. Predicado, verbo nominal. Observe as frases. 1. As medidas das redes sociais são insuficientes. 2. A reportagem considera as medidas insuficientes. Classifique o predicado da frase 1. Para eu fazer o predicado, eu tenho que fazer a minha análise. Verbo, quem praticou a ação, e as medidas das redes sociais são. Não dá para entender, vou pedir um complemento, certo? São insuficientes é o meu predicado. São não tem sentido completo, então ele pediu o complemento insuficientes. Insuficientes é quem me deu a ideia do meu verbo. E ele está fazendo uma referência ao meu sujeito. Se é assim, eu estou diante de um verbo de ligação e insuficientes é o núcleo. E isso é predicativo do sujeito. E qual que é a classificação do predicado da frase 1? Quando o meu não é o meu verbo, e sim a minha outra palavra é que me dá o sentido. Isso, predicado nominal. Na 2, a reportagem considera as medidas insuficientes. Verbo considera, quem praticou a ação, a reportagem. O que eu falo dela é meu predicado. Se eu falo considera, eu consigo entender a ação, certo? Se eu consigo entender a ação, mesmo assim me pede complemento. Quando eu compreendo a ação, é um predicado o quê? Verbal, certinho. E as medidas insuficientes se refere ao verbo, certinho? Predicado nominal na primeira. Ficou junto aqui. Qual é a função sintática de insuficientes? Já tinham respondido ali, ó, predicativo do sujeito. Alguém já tinha respondido lá em cima, acho que foi o Daniel. E na frase 2, insuficientes qualifica o sujeito ou o objeto direto? O objeto direto, certinho. Tudo bem aqui? Pode tirar o print. Instantâneo, né? Print não, instantâneo aqui. Aê! Agora vamos para 16 e eu vou mudar o meu arquivo. Este mesmo. Aqui eu tenho aqueles exemplos que eu passei para vocês. Então, só para lembrar, verbo de ligação, eu ligo o meu sujeito ao meu complemento, e aí ele é um predicado nominal porque eu não consigo entender a ação. Então, ansiosa, que vai me dar uma característica de Sandra, é um predicado nominal, porque o núcleo é um nome e não o verbo. Verbos significativos são os outros verbos, quando eu compreendo a ação, eu entendo aquilo que está sendo feito pelo verbo. E o predicado verbo nominal é quando eu tenho um verbo de ação, que ele vai ser transitivo direto ou intransitivo, e ainda tem o predicativo, ou que se refere ao sujeito ou ao objeto direto. Aí eu coloquei Maria voltou cansada, o verbo, sujeito, classificamos, o verbo voltou não pede complemento, porém estou dando uma característica aqui de Maria. Então, estou diante de um predicativo do sujeito. Aí eu classifico o meu predicado como verbo nominal. Silvia concluiu seu trabalho satisfeita. Verbo, quem praticou a ação, classificação. O que ela concluiu? Seu trabalho. Meu verbo é transitivo direto, porque quem conclui algo. E satisfeita é uma característica que eu tenho de Silvia. Então, também é um predicativo do sujeito. E o último exemplo que eu dei, eu vi o diretor irritado. Verbo, quem praticou a ação, classificação. Quem vê algo, eu vi o diretor. O diretor complementa o meu verbo. Verbo transitivo direto e objeto direto. E o irritado está dando uma característica do meu
objeto direto, do núcleo do objeto direto. Então, ele é o predicativo do objeto. Essa é a diferença. Ou ele vai se referir ao sujeito ou ao objeto. Aqui é do livro, que eu expliquei para vocês. Ah, aqui já saiu a resposta, que pena. Esqueci de colocar para aparecer. Enfim. Página 16, exercício 45. Classifique os seguintes predicados. Eles eram representantes comerciais. Verbo eram. Quem praticou a ação? Eles. Eles eram. Não consigo entender a minha ação. Representantes comerciais. Eu já consigo entender por que se refere a eles. Então, meu verbo é de ligação, predicado nominal. Agora não trabalham mais. Verbo trabalham. Quem praticou a ação? Eles. Quando eu falo agora não trabalham mais, aqui é tudo advérbio de tempo, negação, intensidade. Eu já consigo entender a minha ação, então o núcleo do meu predicado é o verbo, predicado verbal. Tudo bem aqui no 45, nominal e verbal? Pedro, se a gente fizer isso daqui de apagar a nossa memória, vai ser pior, hein? Já pensou recomeçar a análise sintática? 46. Enquanto oração a seguir. Eu acho tudo real. Qual é o predicado da oração em destaque? Como se classifica o verbo da oração? Verbo de ligação ou verbo significativo? Qual é a função sintática da palavra tudo na oração em destaque? A palavra real refere-se a qual termo da oração? E nesse caso em que não há verbo de ligação, mas a oração apresenta uma qualidade, um estado do objeto direto, o predicado é, e aí a gente vai assinalar. Então, como é que fica a minha frase? Verbo, quem praticou a ação. O que eu falo desse sujeito é o meu predicado. Então, a primeira parte, qual é o predicado da oração em destaque? Acho tudo real. Como se classifica o verbo? Quando eu olho para o verbo achar, eu sei o que significa a ação de achar? Sim, pode ser achar de encontrar ou achar de pensar, né? Mas eu sei o que significa esta ação. Se eu sei, então o meu verbo, ele tem uma ação, ele é um verbo significativo. Tudo bem? Estão acompanhando o raciocínio? Sim ou não? Vou entender que é sim o silêncio de vocês. Beleza. E aí, qual que é a função sintática da palavra tudo? Eu acho. Se eu falo eu acho, pede complemento. O que eu acho? Tudo real. E isso é meu complemento. Opa, tá bom. Complemento verbal. Tudo se refere ao verbo e não ao sujeito, até porque o meu verbo eu já falei que ele é significativo. E a pergunta que eu faço para o verbo não tem preposição. Então é um verbo transitivo direto e aqui é objeto direto. Então ele é um complemento verbal. E a palavra real se refere a qual termo da oração? Eu estou falando do quê? De tudo, de acho ou eu? O que é real? Isso, tudo. Exatamente. E nesse caso, na letra E, o predicado é nominal, verbo nominal ou verbal? O que vocês colocaram? Já que eu estou dando uma característica do meu objeto. Tinha, a letra E. É um predicado verbo nominal. Pode tirar o instantâneo. Aí. 47. Para reforçar o entendimento do predicado verbo nominal, leia algumas frases relacionadas à primeira reportagem e faça o que se pede. 1. A internet é uma fábrica de mentiras. Classifique o predicado da oração e qual a função sintática de uma fábrica de mentiras. Então, eu tenho que fazer minha análise. Verbo,
quem praticou a ação. O que, que eu falo dessa internet? É o meu predicado. A internet consigo entender? Não. Vai me pedir uma explicação a mais. É uma fábrica de mentiras. Agora eu consegui entender. Fábrica é o meu núcleo, porque o que ela é? Uma fábrica, e ela se refere aqui ao meu sujeito. Então, se ela se refere ao meu sujeito, é um verbo de ligação, predicativo do sujeito, sendo assim o meu predicado, ele é classificado como nominal. Qual a função sintática de uma fábrica de mentiras? Predicativo do sujeito. 2. A reportagem aborda o tema fake news. Classifique o predicado, como se classifica o verbo, quanto à transitividade, e qual é a função sintática de o tema fake news. Então, verbo, quem praticou a ação. O que eu falo da reportagem é o meu predicado. Sei o que significa ação de abordar? Sei. Então, ele é núcleo do meu predicado, é um predicado verbal. Se eu falo a reportagem aborda, não dá para entender por completo, né? Eu vou pedir um complemento. O que ela aborda? O tema fake news. O tema fake news se refere ao sujeito ou ao verbo? Ele não está dando característica aqui ao sujeito, então ele se refere ao verbo. Já sei que é um verbo transitivo. A pergunta que eu fiz para o verbo não tem preposição, aborda o quê? Então é um verbo transitivo direto, e ele é um complemento e é um objeto direto. Então, letra A classifica o predicado da oração, predicado verbal, porque eu sei que significa ação de abordar. Como se classifica o verbo transitivo direto e qual que é a função sintática? Se o meu verbo é transitivo direto, o meu complemento é objeto direto. Tudo bem nesses? Tranquilo? Pode tirar o instantâneo, por favor. Obrigada. 3. A reportagem considerar a internet uma fábrica de mentiras. Considerar é verbo de ligação ou verbo significativo? Eu sei o que significa esta ação de considerar? Sim. Quanto à regência, ele é transitivo indireto ou transitivo direto? Quem considera, considera algo. A reportagem considerou o quê? Transitivo direto. Identifique o complemento de considerar. Trata-se de objeto direto ou indireto? Se o meu verbo é transitivo direto, o meu complemento é objeto direto. A expressão uma fábrica de mentiras refere-se ao sujeito, qual a letra que eu tô D? Ou ao complemento verbal objeto direto? Uma fábrica de mentiras se refere a complemento. E como se classifica o predicado da oração 3? A reportagem considera a internet uma fábrica de mentiras. O que vocês classificaram nesse predicado? E o porquê? Ele é um predicado nominal, verbal, verbo nominal. O que vocês marcaram? Verbo nominal, exatamente, porque eu tenho o meu núcleo internet, que é o meu objeto direto, e uma fábrica de mentiras está se referindo à internet. Então, nós temos um predicativo do objeto. Aí, obrigada. Agora, mudando o livro, vamos lá para o CA. CA, página 7. Cadê meu CA aqui?
Identifique os predicativos das orações a seguir e classifique-os. Todo mundo com CA na mão? Posso fazer a continuação da correção? Beleza. Ainda não, Heitor. Ainda não tem nada para me mandar, não. Vai começar, acho que a partir da semana que vem, tá? E vai ficar até mais fácil agora, viu, gente? Com esse novo aplicativo, como a gente vai ter o calendário, lá eu consigo pôr as tarefas, tudo que eu quero, fica uma coisa só. O que acaba acontecendo, né, que a gente percebe, é que a gente faz uma programação e essa programação ela é feita com 15 a 20 dias de antecedência. E às vezes não bate, né? Às vezes a gente corrige antes, ou às vezes demora mais para corrigir, acaba não dando certinho ali os dias do roteiro. Então, pelo calendário agora que a gente vai ter na outra plataforma, vai ser bem melhor, porque vamos supor, eu não consegui, que é o que vai acontecer, né? Não vou conseguir terminar todas essas páginas. Aí eu já vou programar para vocês no calendário quando que é a correção, a continuação dessa correção. Então, sempre dá para alterar ali numa boa, tá? Tudo por lá, Rafa. Tudo que vocês vão fazer vai por lá, porque eu mando para lá e vocês vão mandar para a gente por lá mesmo. Eu posso te mandar por Word, Excel, PowerPoint e vocês me responderem por qualquer um desses, ou ainda na próprio formulário deles, a gente pode criar perguntas e fazer. Bem melhor, bem melhor. Fica uma coisa só, tá? Aí vocês vão ter o material lá para consultar, o material para poder responder, tudo ali, tudo direitinho. Vamos supor que eu faça que isso daqui, ó. É análise sintática. Eu mandei uma folhinha lá com 5 análises. Vocês vão poder me responder e eu faço a correção de um por um, como se fosse na folhinha mesmo, e já mando a resposta para vocês. Aí vai ter prazo de entrega, tudo normal, tá? Como se estivesse marcando na agenda, semana que vem eu vou vistar. É a mesma coisa, só que vocês vão ter e cada aluno não vê o outro aluno, tá? Eu tenho a sala de aula, então a Rafa fez e me entregou, ninguém vai ver o que ela fez. Só eu vejo. É fechadinho, é bem legal. Não tem Skype lá, não. Aí Skype acabou. Vai ser a mesma coisa, né, de Skype. A gente vai ter a aula sim, com vídeo, tudo, mas não tem mais Skype, não vai ter mais link, nada. Comigo não, Heitor. Sim, Rafa, é muita informação. Com o tempo vai aprendendo sim, pode ficar tranquila, tá? Mas vocês aprendem rapidinho, não esquenta não, vocês aprendem rapidinho. Vocês são ligeiros, vocês são muito bons. Deixa eu ver, tá. Vamos lá. Identifique os predicativos das orações e classifique-os. Então, é para você falar se é predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Na primeira, achei estranho seu comportamento. Eu tenho que fazer minha análise. O verbo achei, quem praticou a ação, eu. Eu achei, vai me pedir um complemento. O que eu achei? Estranho seu comportamento. Aqui, no verbo, ele não é de ligação, certo? Porque o que eu achei? Estranho seu comportamento se refere ao verbo e não está dando uma qualidade aqui, uma característica para o meu sujeito. Sendo assim, qual que foi a classificação que vocês deram? Aliás, qual que foi o predicado, o núcleo da letra A que vocês classificaram? Já fiz metade da análise. Não, achei o núcleo verbal, né? Do predicado verbal. Qual que é o núcleo do predicativo? Aqui o livro já está falando para vocês. É predicativo, só tem que saber se é do objeto ou do sujeito. Até aqui análise normal, né? Verbo transitivo direto. Isso, Pedro, é estranho. Estranho é o meu núcleo. E esse estranho, ele está se referindo ao comportamento, certo? Se comportamento é objeto direto, então estranho é predicativo do objeto. Certo, Rafa? Marília estava preocupada. Verbo estava, quem praticou a ação? Marília. O que eu falar dela é meu predicado, então estava preocupada é meu predicado. Marília estava, não consigo entender a minha oração, preocupada me dá um sentido. Então, este é o núcleo da letra B. E preocupada, qual que é a classificação? Ele é predicativo do objeto ou predicativo do sujeito?
Sim, do sujeito, porque está se referindo a Marília. O príncipe sempre foi uma pessoa interessada pelo povo. Verbo foi quem praticou a ação príncipe. Tudo isso daqui é o meu complemento. Oh, desculpa, meu predicado. Sempre foi uma pessoa interessada pelo povo. Foi. Consigo entender a ação? O príncipe foi? Neste contexto, né? Uma pessoa interessada pelo povo? Não dá para entender. Uma pessoa interessada pelo povo, aí eu consigo compreender o meu verbo. E aí, qual que é o núcleo? Eu vou parar por aqui. Qual que é o núcleo? Não é do objeto. Por que não é do objeto? Porque uma pessoa interessada pelo povo faz referência ao príncipe. Então, é o meu verbo de ligação. E aqui é predicativo do sujeito. É. Isso aqui se refere ao príncipe, ó. Normal, Heitor, normal. Quando começa aqui é normal. Na letra D. Nosso herói continua discreto. Verbo, continua. Sujeito, nosso herói. Esse daqui mostra bem como que vocês ficam, né? Sujeito, nosso herói. Cadê? Aqui. Nosso herói continua. Sei o que significa esta ação de continuar? Não. Agora eu falo continua discreto. Aí sim eu consegui entender. Sendo discreto o meu núcleo, então eu estou diante do quê? Predicativo do objeto ou do sujeito? Discreto se refere ao quê? Não é o nosso herói? Certo, predicativo do sujeito. Isso. Jonas o considera um grande amigo. Verbo, considera. Quem praticou a ação? Jonas é o meu sujeito. Tudo isto é o meu predicado. Considera. Eu sei que significa ação de considerar? Sim. Então é um predicado verbal. Beleza. Quem considera, considera algo ou alguém. Então, neste caso, considera o que ou quem? Qual que é o complemento do verbo considerar? É um predicativo do objeto, Heitor, certinho. E qual que é o meu objeto direto nessa frase? Acertou. Não, não é não, Rafa. Vamos ver se vocês enxergaram ali o meu objeto direto. Exatamente. O é o meu objeto direto, é o meu pronome oblíquo, que significa ele, né? Então, Jonas considera ele um grande amigo. Um grande amigo não se refere a este o? Então, um grande amigo é o meu predicativo, como se refere ao o, que é o meu objeto direto, é predicativo do objeto. Ah, o outro já ficou juntinho. Que pena. A briga deixou-o bastante chateado. Verbo deixou, quem praticou a ação, a briga. Eu não gosto quando acontece isso. A briga é o sujeito, tudo isso daqui é o meu predicado. É a mesma coisa que este, tá? Quem deixa, deixa algo. Então, deixou, neste caso, não foi nem algo, foi alguém, né? A briga deixou quem? Deixou ele. Bastante chateado se refere ao o, outro predicativo do objeto, certo? Eu nunca encontrei este lugar vazio. Verbo, encontrei, quem praticou a ação? Eu. Tudo isso é meu predicado. Nunca encontrei este lugar vazio. Encontrar, sei que significa ação de encontrar? Sim. Então eu já sei que é um predicado verbal. Se é um predicado verbal, eu já até posso chutar aqui qual que é o meu tipo de predicativo, mas vamos continuar. Este lugar vazio. O que eu encontrei? Este lugar, certo? Este é o meu complemento. O meu verbo, que encontra, encontra algo. Verbo transitivo direto, objeto direto aqui neste lugar. E vazio, não se refere a este lugar? Predicativo do objeto. Certo? Até aqui. Tá entrando? Tá conseguindo entender? Beleza, obrigada, Gi.
2. Una as frases a seguir, eliminando o verbo de ligação e formando o predicado verbo nominal. Luciana chegou da viagem e Luciana estava exultante. Então, eu tenho que tirar isto daqui, meu verbo de ligação, certo? E eu tenho que deixar isto junto ao primeiro contexto. Como é que fica? Luciana chegou exultante de viagem, porque eu estou dando uma característica aqui para Luciana. Ah, beleza, Pedro. Os manifestantes invadiram o prédio, os manifestantes estavam furiosos. A mesma coisa. Eu tenho que tirar aqui estavam, vou tirar também os manifestantes, porque eu já citei aqui na primeira frase. Os manifestantes invadiram, furiosos, o prédio. Certo? Estão acompanhando como é que faz? Tá dando para entender? Sim? Na C. Beleza. O tribunal julgou o réu é culpado. Tiro o meu verbo, tiro isso daqui, porque eu já citei. Como é que vai ficar? O tribunal julgou o réu culpado. Só tirar. Até porque culpado está se referindo ao réu, tá? Por isso que a gente vai deixar juntinho aqui. Os convidados voltaram da festa, os convidados estavam cansados. Tira os convidados estavam. Como que vai ficar a minha frase? Os convidados voltaram cansados da festa. Roberto dirigiu durante o trajeto. Roberto estava tranquilo. Tirando o verbo de ligação, tirando o Roberto que eu já mencionei na primeira. Roberto dirigiu tranquilo durante o trajeto. O cantor respondeu às perguntas, o cantor estava impaciente. Tira o cantor e tire o estava. O cantor respondeu impaciente às perguntas. Certo? Pode tirar um instantâneo, por favor? E aí nós vamos fazer o 3 e vamos parar nele. Aê! Analise as orações a seguir e explique os tipos de predicado que cada uma contém. Isso aqui eu não lembro se eu fiz análise. Aê, fiz. Verbo, consideramos. Quem praticou a ação? Nós. Consideramos, sei o que significa ação de considerar? Sim. Então, é um predicado verbal. Mas se eu falo consideramos, dá para entender a minha frase como um todo? Não. O que nós consideramos? Inúteis as reformas. Qual que é o núcleo aqui desse verbo consideramos? O que nós consideramos? Aí já cliquei antes de esperar vocês responderem. As reformas inúteis. Então, meu núcleo, as reformas. Inúteis está se referindo a reformas. Consideramos é um verbo transitivo direto, porque quem considera, considera algo, certo? Então, aqui é meu objeto direto. E inúteis eu estou me referindo a reformas, às reformas. Então, é predicativo do objeto. Na segunda, depois vem a explicação, tá, gente? Eu deixei o espacinho ali para explicação. Ficaram é o verbo. Quem praticou a ação? As pessoas. O que eu falo dela é o meu predicado. Ficaram felizes com a notícia. Eu sei o que significa esta ação de ficaram? Não. Felizes. Aí eu consigo entender. Felizes está se referindo às pessoas. Estamos diante de um predicativo do sujeito e é um predicado nominal. Então, na primeira frase, verbo nominal, porque eu tenho aqui o meu complemento do meu objeto direto. E na segunda, apenas o meu predicativo do sujeito. Certinho? E a gente para por aqui. Pode tirar um instantâneo, por favor? Aê, obrigada. E nós nos vemos quando? Amanhã? Amanhã. Amanhã nós nos encontramos. Beleza? Por nada, tenha um bom dia, boa aula. E até amanhã. Obrigada, Pro. Bom dia. Bom dia. Até amanhã.
Beijo, Rafa.